A dor tem uma maneira de chegar sem ser chamada, abalando o chão sob nossos pés e duçando-nos com mais perguntas do que respostas. Nunca é algo que escolheríamos, e ainda assim encontra caminho em todas as vidas. Para muitos, a dor parece um ladrão, roubando a alegria, perturbando a paz e plantando sementes de medo. Ela nos empurra para o silêncio, às vezes para o isolamento, e nos faz perguntar se algum dia encontraremos a saída de sua sombra. E, no entanto, escondido nessa experiência, há um mistério. A dor não é apenas uma ferida, é uma convocação. É um convite para deixar de viver na superfície da existência e entrar nas partes mais profundas da nossa humanidade, onde a verdadeira transformação começa. Muitas vezes tentamos escapar da dor, anestesiá-la, escondê-la debaixo de distrações, conquistas ou até indiferença. Mas quanto mais fugimos dela, mais alto ela ecoa nas câmaras da alma. A dor não é vencida pela fuga, mas pelo encontro. Quando ousamos encará-la, permanecer diante dela sem medo, algo começa a mudar. A ferida que pensávamos que só nos quebraria se torna uma professora que revela verdades que jamais aprenderíamos no conforto. A dor é como uma porta escura, estreita, intimidadora, mas, além dela, existe um horizonte mais amplo de sentido, força e liberdade. Por isso, a dor nunca é apenas um castigo, nem apenas um acidente da vida. Ela é um chamado para olhar para dentro, para enfrentar quem somos sem máscaras e reconhecer que somos mais do que a soma das nossas lutas. Na dor descobrimos nossos limites, mas, paradoxalmente, também descobrimos a possibilidade da transcendência. Existem profundezas de amor, de resiliência e de fé, que permanecem escondidas até que o sofrimento as traga à luz. A dor nos convida a criar raízes, a encontrar fundamentos que não desmoronam com as tempestades. Ela nos obriga a fazer perguntas que de outro modo ignoraríamos. Quem sou eu além do que faço? O que realmente importa quando tudo o mais é retirado? Que tipo de força está adormecida em mim, esperando ser despertada? Para quem ousa escutar, a dor deixa de ser maldição e se torna conversa. Ela sussurra que a vida é frágil, mas infinitamente valiosa. Ela nos impulsiona a buscar um sentido maior, a encontrar um amor que não é abalado pela dificuldade. E nessa busca começamos a encontrar o divino, porque nos lugares onde nos sentimos mais fracos, onde os cortes são mais profundos, há espaço para Deus entrar, consolar, curar e transformar. A dor, então, não é o fim da história, mas o início de um novo capítulo em que a fé é provada e fortalecida, em que o amor é purificado e ampliado, em que a esperança deixa de ser teoria e se torna linha de vida. Maria compreendeu profundamente esse mistério. De pé aos pés da cruz, ela não fugiu da dor, não a negou nem a disfarçou. Recebeu-a plenamente, com o coração aberto e uma força silenciosa. E ao fazê-lo, mostrou-nos que a dor, quando abraçada com fé, pode se tornar o mais santo dos convites. Ela nos chama a entrar em comunhão com seu Filho, que transformou o maior sofrimento na maior vitória. Quando aceitamos a dor, não como crueldade sem sentido, mas como um chamado misterioso, abrimos espaço para descobrir como Deus pode transformar cada ferida em fonte de graça. Na verdade, a dor ela remove ilusões, desmonta seguranças falsas e expõe nossa vulnerabilidade. Mas essa vulnerabilidade não é fraqueza, é abertura. É o espaço onde Deus pode nos encontrar, onde o amor pode fluir, onde a cura pode começar. O mistério da dor é que ela nos força à honestidade. Honestidade conosco mesmos, com Deus,
com os outros. Paramos de fingir que somos invencíveis, em vez disso descobrimos a beleza de ser humano, frágil e ainda assim infinitamente amado. Portanto, quando a dor bate à porta da sua vida, ela não é apenas um fardo a carregar, ela é um convite para parar de correr, parar de se esconder e entrar em uma verdade mais profunda. É uma chance de descobrir que, dentro das suas feridas, não há apenas tristeza, mas também a semente da paz esperando para florescer. A dor é a sombra que aponta para a luz, a rachadura na armadura que permite que a graça penetre, a convocação que nos chama além da sobrevivência para a transformação. E, nesse convite, você nunca está sozinho. A mão de Maria está estendida, guiando-o para dentro do mistério, lembrando-lhe que o que parece quebra pode, na verdade, ser o início da sua cura. Há uma cena que atravessa os séculos e continua a mexer com o coração humano. Maria aos pés da cruz. Ali, no ponto mais escuro da história, quando o mundo parecia afundar no caos da violência, da injustiça e do abandono, Maria permaneceu de pé. Não havia discursos inflamados em seus lábios, não havia gestos de desespero ou fuga. Havia silêncio, lágrimas contidas e uma presença firme. Naquele momento, Maria não ofereceu explicações, mas ofereceu algo muito maior. Sua força silenciosa. O silêncio de Maria não era vazio, era um silêncio cheio de fé, de entrega, de confiança absoluta em Deus, mesmo quando tudo diante dos seus olhos gritava derrota. Enquanto outros fugiam, ela ficou. Enquanto outros se desesperavam, ela se manteve erguida. Seu silêncio era uma resposta, não de passividade, mas de coragem. Porque é preciso mais força para permanecer em silêncio diante da dor do que para se perder em palavras de revolta. Esse silêncio nos ensina que a verdadeira força não está no barulho das nossas reações, mas na profundidade da nossa fé. Maria não negou o sofrimento, não tentou disfarçar a crueldade da cruz. Ela a encarou a injustiça cometida contra seu filho, encarou o absurdo da violência, encarou o peso de todas as dores humanas concentradas naquele instante. E ainda assim, ela acreditou. Seu silêncio dizia: eu não entendo tudo, mas confio. Eu não vejo o fim, mas espero. Eu não posso evitar a cruz, mas posso permanecer de pé diante dela. Na vida, muitas vezes somos confrontados com cruzes que parecem insuportáveis. Perdas, decepções, feridas que carregamos no coração. E a tentação é fugir, calar Deus com nossos gritos, desistir da esperança, mas Maria nos mostra outro caminho. O caminho da presença firme, do silêncio que não é vazio, mas cheio de fé, quando permanecemos de pé, mesmo tremendo por dentro, mesmo cheios de lágrimas, estamos fazendo o mais profundo ato de confiança. Esse silêncio de Maria é também uma forma de resistência. Resistência contra o desespero, contra a tentação de abandonar a fé, contra a mentira de que a dor é o fim. Ao ficar de pé diante da cruz, Maria desafiou a lógica do mundo, porque ali, onde todos viam derrota, ela acreditava que Deus ainda tinha a última palavra. Esse é o poder de sua força silenciosa. Não negar a realidade, mas se abrir para o mistério. E há algo profundamente humano nesse silêncio, porque muitas vezes não existem palavras que possam explicar a dor, não há frases que curem uma perda, não há discursos que aliviem uma ferida tão profunda. Nesses momentos, o silêncio é a linguagem da alma, e no silêncio, Deus fala. No silêncio, Maria se une ao mistério do Filho. No silêncio, ela nos ensina que o amor não precisa de explicações, apenas de fidelidade. Aos pés da cruz, Maria não apenas sofreu como mãe, mas abraçou toda a humanidade em sua dor. Cada lágrima dela carregava o peso das nossas lágrimas. Cada suspiro dela
era também um interceder silencioso por nós. Sua força não era apenas dela, era uma força oferecida a todos nós que, em algum momento, ficaremos diante de nossas próprias cruzes. O silêncio de Maria é um convite. Não fuja da dor, permaneça. Não se desespere, confie. Não se feche, entregue. Esse silêncio de Maria não é um silêncio de resignação sem vida, mas um silêncio ativo, de quem acredita que, mesmo no caos, Deus continua sendo fiel. É um silêncio que não paralisa, mas sustenta. Um silêncio que não esvazia, mas enche o coração de esperança. É por isso que tantos encontram em Maria não apenas uma figura distante, mas uma mãe próxima, que entende o que significa sofrer e que sabe nos ensinar a transformar a dor em oferta, a lágrima em oração, a cruz em caminho de vida. E quando olhamos para Maria nesse momento, percebemos que sua força silenciosa não foi apenas para ela, foi para nós. Porque se ela conseguiu permanecer de pé diante da maior dor, nós também podemos. Se ela confiou quando tudo parecia perdido, nós também somos capazes. O exemplo dela nos lembra que, ainda que não possamos controlar a dor, podemos escolher como enfrentá-la. Podemos nos perder nela ou podemos transformá-la em fé, em resistência, em esperança. Por isso, cada vez que a vida nos coloca diante da cruz, lembremos de Maria, lembremos de sua força silenciosa, de sua confiança que não vacilou, de seu amor que não recuou, e permitamos que essa presença materna nos sustente. Porque não estamos sozinhos em nossas dores. A mesma mulher que permaneceu aos pés da cruz permanece hoje ao lado de cada um de nós, sustentando-nos com seu silêncio cheio de amor e nos lembrando que a cruz nunca é o fim, mas sempre o início de uma nova vida. Cada pessoa carrega dentro de si capítulos que gostaria de apagar, momentos de erro, de escolhas precipitadas, de palavras ditas sem pensar ou de silêncios que custaram caro. Essas páginas da vida muitas vezes se tornam feridas abertas, lembranças que não cicatrizam porque são alimentadas por arrependimento, vergonha ou até raiva de si mesmo. E é aqui que a penitência revela seu verdadeiro poder. Ela não é um peso que nos prende ao passado, mas um caminho para reconciliarmos-nos com a nossa própria história. A penitência, quando vivida com autenticidade, não se limita a reconhecer um erro diante de Deus. Ela nos convida a olhar para a nossa trajetória sem medo, a revisitar as cenas mais dolorosas, não para nos condenar outra vez, mas para enxergar nelas uma possibilidade de transformação. É como se a vida, através da penitência, nos desse a chance de reescrever o sentido daquilo que vivemos. O que antes era lembrança de queda pode se tornar memória de aprendizado. O que antes parecia ser apenas fracasso pode se transformar em testemunho de superação. Reconciliar-se com a própria história significa aceitar que somos seres em processo. Ninguém é definido apenas pelo que errou, mas pela coragem de levantar-se e seguir em frente. A penitência é esse gesto de humildade que nos permite acolher as sombras do nosso passado, iluminando-as com a misericórdia de Deus. Não se trata de negar os erros, nem de minimizar suas consequências, mas de integrá-los como parte de um caminho que nos amadureceu e que nos aproximou mais da verdade sobre nós mesmos. Esse processo de reconciliação exige coragem para olhar nos olhos as lembranças que doem, coragem para admitir que poderíamos ter agido de forma diferente, coragem para aceitar que nem tudo pode ser consertado, mas tudo pode ser redimido. A penitência é como uma chave que abre portas trancadas dentro de nós, portas de memórias que pareciam inacessíveis, portas de emoções que nunca foram enfrentadas. E, uma vez abertas, essas portas nos permitem respirar novamente, nos permitem caminhar mais leves,
nos permitem viver sem medo de que o passado seja sempre uma sombra a nos perseguir. Reconciliar-se com a própria história também é aprender a se perdoar. Muitas vezes carregamos culpas durante anos, mesmo depois de termos pedido perdão a Deus. E no fundo, não é Deus que nos nega o perdão, mas nós mesmos que não conseguimos nos libertar da exigência de perfeição. A penitência nos ensina que o perdão divino é real e que, se Deus nos perdoa, também nós devemos nos perdoar. Esse é um dos atos mais difíceis, mas também mais libertadores. Olhar para a própria vida, com todas as suas quedas, e dizer a si mesmo que ainda vale a pena, que ainda há futuro, que ainda há amor. Maria, mais uma vez, nos acompanha nesse caminho. Ela conhece o coração humano, conhece o peso que sentimos ao olhar para os erros que marcaram nossa história. E como mãe, ela não nos condena, mas nos acolhe. Ela nos ensina a não ter medo de olhar para trás, porque só quem olha com verdade para sua própria história consegue caminhar com liberdade para o futuro. Aos pés da cruz, Maria carregou a dor do filho e, de alguma forma, carregou também a dor da humanidade. Ela nos mostra que é possível abraçar a dor sem ser destruído por ela. É possível reconciliar-se com aquilo que parecia ser só escuridão, deixando que Deus transforme em luz. Quando nos reconciliamos com nossa história, deixamos de ser prisioneiros dela. Não significa que esquecemos o que aconteceu, mas que mudamos a forma de olhar para o que vivemos. Cada erro se torna um ponto de encontro com a misericórdia de Deus. Cada queda se torna um passo para a humildade. Cada ferida se torna uma abertura para a graça. A penitência é, portanto, o ato que nos reconcilia não apenas com Deus, mas também conosco mesmos. E essa reconciliação é indispensável para viver em paz. Porque quem não faz as pazes com seu passado arrasta correntes no presente. Quem não aprende a acolher suas feridas como parte de sua história acaba repetindo os mesmos erros, como quem caminha em círculos. Mas aquele que, pela penitência, se reconcilia consigo mesmo, encontra a liberdade de começar de novo, sem medo, sem máscaras, sem pesos desnecessários. Assim, a penitência é muito mais do que um rito. É um encontro de amor que nos devolve a nós mesmos. É a chance de olhar para trás e, em vez de enxergar apenas quedas, enxergar passos que nos conduziram até aqui. Passos que podem se tornar sementes de um futuro melhor. Quando reconciliados com a nossa história, não somos mais reféns do passado, mas testemunhas vivas de que Deus escreve certo até por linhas tortas, e de que tudo, até as nossas falhas, pode servir para nos conduzir a um caminho de maior amor e maior paz. O perdão muitas vezes é compreendido apenas como um ato de renúncia. Abrir mão da vingança, esquecer uma ofensa, deixar para trás aquilo que nos machucou. Mas o perdão é muito mais do que um gesto de desistência. O perdão verdadeiro é um ato de criação. Ele não se limita a apagar o que aconteceu, mas inaugura algo novo. Ele cria pontes onde antes havia muros. Cria vida onde antes reinava a morte interior. Cria futuro onde parecia não haver saída. O perdão é, em si mesmo, uma força criadora que rompe a lógica do ódio e do ressentimento e abre caminho para a paz. Quando escolhemos perdoar, não estamos apenas libertando o outro, estamos nos libertando também. O coração humano não foi feito para carregar rancor indefinidamente. O rancor pesa, sufoca, distorce o olhar sobre a vida e sobre as pessoas. Ele nos prende a um acontecimento que já passou, mas que continua a controlar nossos sentimentos e atitudes. O perdão, ao contrário, nos devolve ao presente. Ele nos restitui a liberdade de viver sem que o passado nos acorrente. Nesse sentido,
O perdão é criador, porque nos devolve a capacidade de escolher de novo, de amar de novo, de recomeçar. Mas o perdão não é ingenuidade. Não significa fingir que nada aconteceu ou negar a gravidade daquilo que nos feriu. O perdão reconhece a dor, encara o mal de frente, mas decide não deixar que ele tenha a última palavra. Perdoar é escolher não ser prisioneiro da ofensa, mas autor de uma nova história. É escolher transformar a lembrança em aprendizado e a ferida em fonte de sabedoria. O perdão cria porque ele muda o sentido do que foi vivido. O que antes era apenas motivo de mágoa, torne-se uma oportunidade de crescimento, de maturidade e até de aproximação com Deus. Há uma força impressionante no perdão, porque ele não depende do outro. O perdão nasce no íntimo do coração. Podemos perdoar alguém que nunca pediu perdão. Podemos perdoar situações que nunca serão reparadas. E mesmo assim, ao perdoar, somos nós que somos libertos. Essa liberdade interior é o primeiro fruto do perdão. E ela tem o poder de transformar não só a pessoa que perdoa, mas também todo o ambiente à sua volta. Uma família pode mudar quando alguém escolhe perdoar. Relações podem ser restauradas quando o perdão rompe o ciclo da acusação. O perdão tem a capacidade de recriar vínculos, recriar confiança, recriar esperança. Cristo nos mostrou isso de maneira radical. Na cruz, no auge da dor, em vez de condenar aqueles que o crucificavam, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ato não foi apenas de compaixão, foi de criação. Naquele instante, Jesus abriu a possibilidade de um futuro diferente para toda a humanidade. O perdão não apagou a cruz, mas transformou o seu significado. O que era sinal de morte se tornou fonte de vida. Essa é a força criadora do perdão. Ele não apaga a história, mas cria uma nova leitura dela. Maria, testemunha do perdão de seu filho, também nos ensina a perdoar. Ela que aos pés da cruz viu a injustiça e a crueldade se consumarem, não se entregou ao ódio, mas permaneceu fiel ao amor. O silêncio dela é também o silêncio do perdão. Ela não se deixou consumir pelo ressentimento, mas confiou que Deus escreveria algo maior. Esse exemplo nos mostra que o perdão não é um sentimento frágil, mas uma escolha firme, sustentada pela fé. O perdão, como força criadora, exige de nós coragem. Coragem de soltar as armas que guardamos no coração. Coragem de deixar que Deus transforme a lembrança amarga em algo novo. Coragem de acreditar que mesmo depois de tanta dor, ainda é possível amar. Esse processo pode ser lento, pode exigir repetição, pode doer ainda mais no início, mas a cada vez que escolhemos perdoar, um espaço novo se abre dentro de nós. Um espaço onde a vida pode florescer, onde a paz pode habitar, onde a esperança pode renascer. Viver o perdão é participar da própria obra criadora de Deus. Porque se Ele, que é infinito, escolhe perdoar a humanidade, quem somos nós para recusar essa mesma graça? Quando perdoamos, nos tornamos imagem viva dele. Nos tornamos co-criadores de um mundo onde o amor é mais forte do que a dor, onde a reconciliação tem mais poder do que a separação. O perdão é, portanto, mais do que um ato moral. É um ato espiritual, capaz de recriar a vida em suas raízes. Assim, o perdão não é apenas uma atitude de bondade ou um conselho piedoso. Ele é força, ele é poder, ele é criação. É a chave que abre portas antes fechadas. É o sopro que devolve vida ao que estava morto. É a chama que ilumina o que parecia perdido. Perdoar
É criar um novo caminho onde não havia nenhum. É escrever uma nova página onde parecia haver apenas fim. E esse dom, essa força criadora, está ao alcance de todos aqueles que têm coragem de abrir o coração para a graça. Dentro de cada pessoa existe um território invisível, feito de memórias, pensamentos e emoções, onde as maiores batalhas acontecem. É nesse espaço interior que se acumulam ressentimentos, culpas, medos e feridas emocionais que, quando não enfrentados, se transformam em correntes que aprisionam a alma. A penitência, vista apenas como um exercício religioso externo, perde sua força, mas quando compreendida em sua profundidade, ela se revela como um caminho psicológico de libertação, capaz de curar as camadas mais escondidas do coração humano. Muitas vezes carregamos pesos que nem percebemos, palavras ditas contra nós que se transformaram em crenças negativas, erros do passado que viraram acusações internas, situações de fracasso que moldaram nossa identidade de forma distorcida. A mente registra tudo, e aquilo que não é trabalhado se torna um ciclo que se repete. Vivemos olhando para nós mesmos a partir de lentes quebradas. A penitência, neste contexto, é o processo de retirar essas lentes, de limpar os olhos do coração, de nos libertarmos da prisão das narrativas que construímos contra nós mesmos. Do ponto de vista psicológico, a penitência funciona como um ato de reconhecimento e liberação. Reconhecemos a verdade de quem somos, admitimos nossas falhas sem máscaras, mas ao mesmo tempo abrimos espaço para algo maior do que a culpa. Esse ato rompe o ciclo da autossabotagem. Quando olhamos para nossos erros com humildade e coragem, eles deixam de ser monstros que nos perseguem e se tornam mestres que nos ensinam. Essa mudança de perspectiva é libertadora. A psicologia nos mostra que emoções reprimidas não desaparecem, apenas se escondem, e no momento certo voltam à superfície de forma ainda mais intensa. A penitência é como uma válvula que permite que essas emoções venham à luz, mas de maneira ordenada, diante de Deus, diante de nós mesmos, diante de uma verdade maior que acolhe, em vez de condenar. É um processo de ventilação da alma. O que estava trancado começa a respirar. O que estava sufocado encontra espaço para ser curado. Essa libertação interior não é apenas emocional, é também espiritual. Porque, ao mesmo tempo em que nos libertamos das acusações internas, abrimos espaço para que a graça ocupe o lugar antes tomado pela vergonha. A penitência não nos reduz ao erro, mas nos restitui à dignidade de filhos amados. Psicologicamente, esse é um dos passos mais poderosos que alguém pode dar. Trocar a identidade de culpado pela identidade de amado. É isso que nos devolve confiança, serenidade e capacidade de viver sem carregar um peso constante sobre os ombros. Muitos pensam que penitência é apenas penitência sacramental, um rito feito diante de um sacerdote. E embora isso seja um ponto central, a experiência é muito maior. Trata-se de um mergulho na verdade interior, um processo terapêutico da alma. É como se disséssemos a nós mesmos: não tenho medo de olhar para dentro, porque sei que, ao enfrentar minhas sombras, encontrarei também a luz que me habita. Essa coragem de se expor diante de Deus e de si mesmo é uma das maiores provas de maturidade espiritual e psicológica. Maria é modelo também nesse processo de libertação interior. Ela que guardava todas as coisas no coração, mas nunca permitia que o medo ou a dúvida a dominassem. Nos ensina a acolher nossas experiências com confiança. Não significa que não haja dor, mas significa que até a dor pode ser transformada em espaço de encontro. Ela nos mostra que o coração humano pode carregar muitas coisas, mas quando entregues a Deus, nenhuma delas precisa ser um fardo. A verdadeira psicologia da libertação interior
acontece quando compreendemos que não precisamos lutar sozinhos contra nossos fantasmas. Há uma força maior que nos sustenta, há uma graça que nos cura, há uma paz que vai além do que podemos entender. A penitência nos abre para essa experiência. Ela rompe as correntes invisíveis, desfaz os nós internos, devolve ao coração a leveza perdida, e quanto mais nos abrimos a esse processo, mais descobrimos que somos capazes de viver com plenitude, sem a constante voz do passado a nos acusar. Essa libertação não significa esquecer o que aconteceu, mas mudar a relação que temos com o que aconteceu. O passado deixa de ser prisão e se torna aprendizado. A culpa deixa de ser chicote e se torna impulso para crescer. A ferida deixa de ser fonte de vergonha e se torna testemunho de superação. E isso é profundamente humano e profundamente divino, porque ao mesmo tempo em que encontramos serenidade psicológica, encontramos também a presença de Deus que habita no mais íntimo de nós. A penitência, vivida como libertação interior, é uma das experiências mais transformadoras que podemos ter. Ela une psicologia e espiritualidade, razão e fé, ferida e cura. É um mergulho que nos leva para dentro, mas que ao mesmo tempo nos lança para fora, para a vida nova, para o amor renovado, para a liberdade que não teme mais o peso do passado. É assim que descobrimos que penitência não é prisão, mas libertação. Não é condenação, mas caminho para a paz. A família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar e a ser amados, mas também é o espaço onde experimentamos nossas primeiras feridas. É dentro das paredes de casa que descobrimos o sentido da confiança, mas também, muitas vezes, o peso da decepção. A família é ao mesmo tempo um santuário e um campo de batalha. E justamente por isso, ela se torna a primeira escola de redenção, porque é no convívio familiar que somos chamados desde cedo a viver penitência, perdão e reconciliação, de forma concreta, cotidiana e profundamente transformadora. Dentro de uma família, cada pessoa carrega suas imperfeições. Há erros de pais, há falhas de filhos, há desentendimentos que nascem de palavras impensadas ou de gestos mal interpretados. Ninguém sai ileso dessa convivência. Todos, em algum grau, acabam ferindo e sendo feridos. A penitência vivida nesse contexto não é apenas um ato individual diante de Deus, mas um ato comunitário que restaura os laços e fortalece os vínculos. É aprender a dizer: eu errei, me perdoe, eu te aceito dentro da própria casa. A família é a escola onde a reconciliação deixa de ser apenas teoria e se torna a prática diária. Perdoar um estranho pode parecer nobre, mas é dentro da família que o perdão é mais difícil e mais real, porque é ali que o erro fere fundo, que a palavra atravessa como espada, que o silêncio pesa como uma ausência insuportável. No entanto, é também ali que o perdão tem maior poder de recriação. Quando uma família aprende a se perdoar, ela cria uma nova cultura, um ambiente onde não reina a acusação, mas a misericórdia. Essa experiência de perdão familiar é também profundamente redentora, porque abre espaço para a cura das gerações. Quantos filhos carregam marcas de dores não resolvidas dos pais? Quantos pais repetem ciclos herdados de suas famílias de origem? A penitência, quando vivida dentro do lar, rompe esse ciclo. Ela não apaga o passado, mas o ressignifica, transformando-o em lição. Uma família que se reconcilia consigo mesma se torna sinal de esperança, testemunho de que é possível recomeçar, de que ninguém está condenado a repetir os mesmos erros para sempre. E aqui entra também o papel da fé. Uma família que aprende a colocar Maria e Jesus no centro de suas dores descobre que não está sozinha no processo de redenção. Maria
mãe da Sagrada Família, conhece o que significa viver no silêncio, enfrentar dificuldades, carregar preocupações de mãe. Ela sabe o peso das incompreensões e o valor de uma presença fiel. Quando uma família se abre para aprender com ela, descobre que penitência e perdão não são atos que enfraquecem, mas que fortalecem. Eles criam raízes sólidas de confiança e amor que sustentam mesmo nos tempos mais difíceis. A família é também o primeiro espelho de Deus para uma criança. É ali que ela aprende o que significa ser amada, cuidada, valorizada. Mas é também ali que pode aprender o contrário. Por isso, a penitência familiar é tão importante. Ela corrige imagens distorcidas de amor, refaz caminhos quebrados, ensina que o erro não é o fim, mas uma oportunidade de crescer. Quando um pai pede perdão a um filho, ele mostra que humildade é força. Quando um filho reconhece sua falha, aprende que responsabilidade é maturidade. Esses gestos pequenos, mas profundos, educam para a vida inteira. A família, como escola de redenção, também nos lembra que penitência não é apenas uma questão individual, mas comunitária. Cada ato de reconciliação dentro de casa reverbera além dela. Uma família reconciliada gera filhos mais livres, mais confiantes, mais preparados para criar vínculos saudáveis fora de casa. Uma família que aprende a se perdoar contribui para um mundo mais reconciliado, porque a paz começa dentro das paredes do lar. No entanto, é preciso reconhecer: essa não é uma tarefa fácil. Há famílias despedaçadas, há histórias marcadas por violência, abandono e dor profunda. Mas mesmo nesses cenários, a penitência e o perdão podem iniciar processos de cura. Às vezes, não é possível restaurar todos os laços, mas sempre é possível escolher não carregar ódio no coração. Sempre é possível oferecer a Deus o peso daquilo que não conseguimos. Mudar e permitir que Ele transforme o que parecia impossível em fonte de aprendizado e de paz. Por isso, quando olhamos para a família como primeira escola de redenção, não estamos idealizando um espaço perfeito. Estamos reconhecendo que justamente por ser imperfeita, a família se torna o lugar onde mais precisamos de misericórdia. É no lar que aprendemos a cair e levantar, a ferir e ser perdoados, a errar e recomeçar. É ali que descobrimos que o amor verdadeiro não é ausência de falhas, mas presença de perdão. E quando uma família assume esse caminho, ela se torna reflexo vivo do próprio coração de Deus. Porque Deus não é aquele que exige perfeição, mas aquele que ensina a recomeçar. Uma família que aprende a se reconciliar consigo mesma se torna testemunho visível desse amor. Ela mostra ao mundo que penitência e perdão não são conceitos abstratos, mas experiências concretas que transformam histórias, que libertam corações, que abrem futuros. A culpa é uma das experiências humanas mais paralisantes. Quando ela se instala no coração, parece roubar a energia vital, drenar a coragem e apagar a esperança. A culpa tem o poder de aprisionar a mente em um ciclo de acusações constantes. Você não deveria ter feito isso. Você falhou de novo. Você não merece ser feliz. E assim, pouco a pouco, ela nos sufoca. Mas há um caminho diferente. Um caminho que não nega a culpa, mas a transforma. Esse caminho é a passagem da culpa para a responsabilidade. Enquanto a culpa olha para o passado e paralisa, a responsabilidade olha para o presente e abre portas para o futuro. A culpa é estática, pesada, nos mantém presos à cena do erro. A responsabilidade é dinâmica, criativa, nos convida a aprender, a reparar, a agir de maneira diferente. A penitência é a ponte entre essas duas realidades. Ela pega a energia da culpa, que poderia nos destruir, e a redireciona para a construção de uma vida nova. É preciso compreender que a culpa,
por si só, não é totalmente negativa. Ela é um sinal de que temos consciência, de que reconhecemos que algo não estava em harmonia com o amor. O problema surge quando a culpa se torna permanente, quando deixa de ser um alerta e se transforma em condenação eterna. A penitência nos liberta dessa armadilha. Ela nos ensina que não precisamos negar a culpa, mas podemos usá-la como ponto de partida para assumir responsabilidade. Transformar culpa em responsabilidade significa reconhecer: sim, eu errei, mas não sou definido por esse erro. Eu posso escolher diferente daqui para frente. Essa atitude muda tudo. Onde havia paralisia, nasce movimento. Onde havia vergonha, surge maturidade. Onde havia peso, aparece leveza. Porque a responsabilidade não carrega o fardo da condenação, mas o impulso da transformação. Esse processo é profundamente humano e espiritual ao mesmo tempo. Humano, porque exige coragem para encarar a verdade, para assumir as consequências, para não fugir das próprias escolhas. Espiritual, porque abre espaço para a graça de Deus, que nunca nos abandona e sempre nos oferece recomeços. Maria nos ensina esse movimento. Ela, que acompanhou a humanidade em sua queda, nunca deixou de acreditar que cada filho poderia se levantar. Sua presença materna nos inspira a não ficarmos presos ao peso da culpa, mas a caminharmos rumo à responsabilidade que nos torna mais livres. Psicologicamente, esse deslocamento é fundamental. Pessoas presas em sentimentos de culpa constantes vivem dominadas pela autossabotagem, acreditando que não merecem coisas boas, que não são capazes de mudar. Mas quando aprendem a olhar para os erros como oportunidades de crescimento, algo se transforma. A energia que antes era consumida pela autocrítica passa a ser usada para reconstruir relações, tomar decisões mais conscientes e investir em um futuro diferente. A responsabilidade, ela é ativa. Ela nos move a reparar, a pedir perdão, a reconstruir o que foi destruído quando possível. E quando não é possível reparar, a responsabilidade nos ensina a criar algo novo, a transformar a dor em lição, a usar a experiência para não repetir os mesmos erros. Essa é a verdadeira força da penitência. Não apagar o passado, mas iluminar o futuro. É importante destacar que assumir responsabilidade não significa viver escravo de um perfeccionismo impossível. Não é carregar o peso de querer nunca mais falhar, mas é aprender a se levantar sempre que falhar. É aceitar que a vida é feita de quedas e recomeços, mas que cada recomeço pode ser mais consciente e mais maduro. Essa maturidade nasce quando deixamos de lado a paralisia da culpa e escolhemos a liberdade da responsabilidade. Na prática, transformar culpa em responsabilidade significa mudar o diálogo interno. Em vez de repetir, eu não presto, aprendemos a dizer, eu errei, mas posso melhorar. Em vez de pensar, nada vai mudar, afirmamos, eu posso fazer diferente. Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia, mas com cada passo consciente, com cada ato de penitência que nos reconcilia não apenas com Deus, mas também conosco mesmos. Quando esse processo acontece, descobrimos que até os erros podem ser redentores. Eles deixam de ser motivo de vergonha e se tornam marcos de aprendizado. A culpa que poderia nos prender se torna a responsabilidade que nos impulsiona. E isso não é apenas uma ideia espiritual, é uma realidade concreta que transforma a forma como vivemos, como nos relacionamos, como construímos nossa história. Assim, a penitência nos mostra que a culpa não precisa ser uma prisão, ela pode ser um ponto de partida. Quando transformada em responsabilidade, a culpa nos devolve a dignidade, nos devolve
o movimento, nos devolve a esperança. É como se cada erro, em vez de ser o fim, se tornasse um convite para crescer. E nesse caminho, descobrimos que somos muito mais do que nossas falhas. Somos filhos amados, chamados a recomeçar sempre, com confiança, com fé e com coragem. Há uma verdade silenciosa que poucos percebem no momento da dor. Toda ferida, quando acolhida e oferecida, pode se transformar em fonte de sabedoria. Esse é o grande mistério da vida espiritual, que nos mostra que nada se perde quando colocado nas mãos de Deus. O sofrimento, que tantas vezes parece inútil, ganha um novo significado quando é oferecido com fé. É como se cada lágrima derramada fosse recolhida e transformada em um rio de aprendizado. Esse é o sentido da troca sagrada: entregar nossas feridas e receber, em troca, a sabedoria que nos guia e guia também os que caminham ao nosso lado. As feridas nos tornam conscientes da fragilidade da vida. Elas nos lembram que não somos autossuficientes, que precisamos de amor, de perdão, de esperança. No entanto, ao invés de apenas nos enfraquecer, elas nos convidam a enxergar a realidade com mais profundidade. Quem já sofreu é capaz de olhar o mundo com compaixão, porque entende a dor do outro. Quem já foi quebrado por dentro descobre a beleza de cuidar com mais delicadeza, de ouvir com mais atenção, de amar com mais verdade. A sabedoria nasce exatamente da experiência da ferida, quando ela não é escondida, mas transformada. A penitência é o caminho dessa transformação. Ela não elimina o que aconteceu, mas purifica o olhar sobre o que foi vivido. O erro que nos envergonhava se torna uma lição. O sofrimento que parecia sem sentido se converte em escola de amadurecimento. Essa troca não acontece de forma automática. Exige abertura, entrega, confiança. É preciso ter coragem de apresentar a Deus as próprias feridas, sem máscaras, sem disfarces, acreditando que Ele é capaz de transformar o que parecia ser apenas dor em sabedoria capaz de iluminar. Essa troca sagrada não é apenas pessoal, mas também comunitária. Quando oferecemos nossas feridas, elas não se tornam fonte de sabedoria apenas para nós, mas também para os outros. Quantas vezes a palavra de alguém que sofreu e superou nos toca mais profundamente do que qualquer teoria, porque a sabedoria que nasce da ferida é autêntica, é encarnada, é verdadeira. Ela não vem de livros, vem da vida. E quando compartilhada, torna-se um dom para toda a comunidade, para toda a família, para todo o corpo da igreja. Maria nos mostra de forma perfeita essa realidade. Ela que carregou em seu coração a dor da espada que lhe foi profetizada, não guardou essa dor apenas para si. Ao longo da história, sua presença materna se tornou fonte de sabedoria para milhões. Cada ferida dela, acolhida com fé e entregue a Deus, se transformou em luz para os que caminham nas trevas. Maria nos ensina que nossas feridas, quando entregues com amor, nunca são em vão. Elas se tornam sementes de vida nova, capazes de gerar frutos para além de nós mesmos. Do ponto de vista psicológico, essa troca também é profundamente libertadora. Quando damos sentido às nossas dores, elas deixam de ser fardos e se tornam fontes de força. Não é negar o que aconteceu, mas integrar a experiência como parte da nossa identidade. É reconhecer que não somos apenas vítimas daquilo que nos feriu, mas protagonistas de uma história onde até a dor tem papel de crescimento. A sabedoria que nasce da ferida nos dá maturidade emocional, nos ensina a discernir melhor, nos torna mais fortes diante dos desafios que virão. A troca sagrada é, em última análise, um ato de fé e de confiança. É acreditar que nenhuma lágrima é desperdiçada,
que nenhum sofrimento é em vão, que tudo pode ser transformado quando colocado nas mãos de Deus. Essa é a grande diferença entre a ferida que destrói e a ferida que ensina. A primeira é escondida, guardada no silêncio do ressentimento. A segunda é oferecida, entregue como parte de um caminho de amadurecimento. Por isso, quando nos vemos diante de nossas próprias feridas, temos uma escolha. Podemos guardá-las, deixar que se tornem fontes de amargura, ou podemos oferecê-las, transformando-as em fontes de sabedoria. A penitência é o lugar dessa escolha. É o momento em que dizemos: Senhor, aqui estão as minhas dores, faz delas algo que eu sozinho não posso fazer. E Ele responde, não apagando as marcas, mas tornando-as sinais de vida, sinais de aprendizado, sinais de amor. Assim, nossas feridas não precisam ser o ponto final de nossa história. Elas podem ser o ponto de virada, a passagem da dor para a sabedoria, do sofrimento para a maturidade, da escuridão para a luz. Essa é a beleza da troca sagrada. Entregar nossas feridas e receber, em retorno, a sabedoria que nos torna mais humanos, mais fortes, mais próximos de Deus e mais capazes de guiar os que ainda caminham pela noite da dor. Em cada coração humano existe uma parte que já foi quebrada. A vida nos confronta com perdas, rejeições, desilusões e dores que deixam marcas profundas. Muitas vezes essas feridas nos fazem acreditar que estamos sozinhos, que ninguém pode compreender verdadeiramente o peso que carregamos. Mas existe uma presença silenciosa, constante e amorosa, que se oferece como companheira exatamente nesses momentos de fragilidade. Maria, a mãe que permanece próxima dos corações partidos, o que faz de Maria uma companheira tão especial é a sua capacidade de compreender a dor sem julgamentos, de acolher sem exigir explicações. Ela não precisa de palavras para reconhecer o sofrimento humano, porque o experimentou em sua própria carne e alma. Conheceu o medo quando recebeu o anúncio do anjo, viveu a incerteza da fuga para o Egito, enfrentou a perda do filho no templo e, sobretudo, suportou a dor incomparável de vê-lo crucificado. Não há dor humana que Maria não possa compreender. É por isso que caminhar com ela é encontrar alguém que já percorreu o caminho da dor e transformou cada passo em oração e confiança. Maria não aparece como uma figura distante, inacessível, mas como mãe que caminha ao lado. Ela não tira nossas cruzes, mas nos ajuda a carregá-las. Sua presença não apaga a dor, mas a torna suportável, porque lembra que não estamos abandonados. É o toque da mãe que, ao segurar a mão do filho ferido, não faz desaparecer a ferida, mas infunde coragem e serenidade. Ao nos aproximarmos dela, descobrimos que o coração partido não é sinal de fracasso, mas espaço aberto para que a graça entre. Caminhar com Maria também significa aprender a viver a dor sem cair no desespero. Muitas vezes, diante do sofrimento, a tentação é endurecer o coração, fechar-se ao amor, desistir da esperança. Maria nos mostra outro caminho. Ela nos ensina a permanecer de pé, mesmo quando tudo dentro de nós quer desabar. Seu silêncio ao pé da cruz é a lição de que a fé pode sustentar, mesmo quando a lógica humana não encontra sentido. Quando deixamos Maria caminhar conosco, aprendemos a transformar o choro em oração, o silêncio em confiança, a dor em entrega. Psicologicamente, essa experiência de caminhar com Maria é profundamente terapêutica, porque todo coração ferido precisa de acolhimento, precisa de alguém que compreenda sem cobrar, que aceite sem exigir, que ame sem condições. A figura de Maria desperta em nós esse espaço seguro, como se voltássemos ao colo materno.
É nesse espaço que podemos soltar as lágrimas sem medo, que podemos admitir nossas fragilidades sem sentir vergonha, que podemos encontrar descanso para as emoções que nos consomem. Maria não nos pede para sermos fortes o tempo todo. Ela apenas nos convida a confiar e a algo ainda mais profundo. Caminhar com Maria nos leva inevitavelmente até Jesus. Ela nunca retém para si as nossas dores, mas as apresenta ao Filho. É como uma ponte viva entre nossas feridas e a fonte de cura. Ao caminhar com Maria, aprendemos que não precisamos entender tudo para confiar, não precisamos estar inteiros para seguir adiante. Basta dar um passo e ela caminha conosco. Basta abrir um espaço e sua presença nos envolve. Muitos testemunhos ao longo da história mostram que aqueles que confiaram suas dores a Maria encontraram paz. Não porque os problemas desapareceram, mas porque dentro deles nasceu uma força nova. Maria não promete uma vida sem lágrimas, mas promete estar ali para enxugá-las. Não promete uma vida sem cruzes, mas promete não deixar ninguém carregá-las sozinho. Essa é a verdadeira beleza de tê-la como companheira. Ela nos conduz, pouco a pouco, a descobrir que até o coração partido pode bater novamente com esperança. Caminhar com Maria é também aprender a olhar para as próprias feridas de outra forma. Ela nos ensina que, mesmo quebrados, podemos ser instrumentos de amor, que mesmo feridos, ainda podemos consolar outros, que mesmo fragilizados, ainda podemos testemunhar a fidelidade de Deus, quando olhamos para nossas dores através dos olhos de Maria. Descobrimos que não somos apenas vítimas da vida, mas discípulos em processo de amadurecimento. Por isso, quando nos sentimos sozinhos, rejeitados ou esmagados pelo peso da vida, lembremos: não caminhamos sozinhos. Maria está ao nosso lado, companheira fiel, mãe presente, guia amorosa. Ela entende nossas lágrimas, acolhe nossos silêncios, fortalece nossa esperança. Com ela, o coração partido não é o fim, mas o início de um novo caminho, onde cada ferida se transforma em abertura para o amor de Deus. A vida humana é marcada por contrastes, entre dor e alegria, entre queda e recomeço, entre silêncio e palavra. Cada experiência molda quem somos e abre caminhos que muitas vezes não planejamos. No entanto, há um fio condutor que atravessa todos esses momentos: a capacidade de transformar. É isso que a penitência, vivida com profundidade e acompanhada por Maria, nos revela. Nada está perdido, nenhuma ferida é definitiva, nenhuma lágrima cai em vão. Mesmo as cinzas, que parecem sinal de destruição, podem se tornar o ponto de partida para uma nova vida, cheia de luz. As cinzas carregam um simbolismo poderoso. Elas são o que resta depois do fogo. Parecem falar apenas de fim, de perda, de vazio. Mas, espiritualmente, elas são também sinal de purificação, de humildade, de verdade. Quando aceitamos encarar nossas cinzas, estamos admitindo nossa fragilidade, reconhecendo que não somos deuses, que precisamos de algo maior do que nós mesmos. É nesse reconhecimento que nasce a transformação. Porque Deus, ele não constrói sobre ilusões, ele constrói sobre a verdade. E quando a verdade é acolhida, por mais dura que seja, ela se torna solo fértil para o nascimento da luz. Maria nos acompanha nesse movimento. Ela que viu a cruz e, em seguida, a ressurreição. Sabe que o fim nunca é o fim quando se confia em Deus. Seu coração partido pela dor se tornou, depois, coração radiante de esperança. Ela nos ensina que cada sofrimento, quando entregue, se torna espaço para o impossível acontecer. Assim como ela permaneceu de pé em meio às cinzas da crucifixão,
também nós somos chamados a permanecer de pé em nossas próprias cinzas, certos de que a luz virá. A penitência nos ensina a atravessar esse caminho. Ela nos conduz pela verdade do erro, pela dor do reconhecimento, pela coragem do pedido de perdão, mas não nos deixa presos aí. Ela nos leva adiante, rumo à reconciliação, rumo à libertação interior, rumo ao perdão como força criadora. Cada etapa nos purifica, nos amadurece e nos prepara para acolher a luz que nasce quando menos esperamos. É como atravessar a noite escura, sabendo que o sol já desponta no horizonte, das cinzas à luz. Esse é o itinerário do cristão. Não se trata de negar a realidade da dor, mas de permitir que ela seja transformada. Não se trata de apagar o passado, mas de deixá-lo ser redimido. Não se trata de viver sem feridas, mas de transformar cada ferida em sabedoria, cada lágrima em oração, cada queda em passo para a maturidade. Esse é o caminho de quem confia na graça, de quem aceita caminhar com Maria, de quem sabe que a cruz nunca tem a última palavra. Psicologicamente, esse processo é libertador, porque as cinzas representam aquilo que nos parecia definitivo, o fracasso, o erro, a perda. Mas quando ressignificadas, elas deixam de ser ruínas e se tornam sementes. É a partir do reconhecimento do que se quebrou que construímos algo novo e mais sólido. A luz não apaga a memória da noite, mas dá sentido a ela. Assim, nossas histórias não são histórias de derrotas, mas de recomeços. Histórias que mostram que o ser humano é capaz de renascer, de reconstruir, de transformar até o mais escuro dos cenários em possibilidade de crescimento. Caminhar com Maria nos assegura que nunca estamos sozinhos nesse processo. Sua presença materna nos sustenta quando não temos forças. Sua intercessão abre caminhos quando não vemos saídas. Seu amor nos consola quando o peso da vida ameaça nos esmagar. Com ela, descobrimos que as cinzas não são o fim, mas o prenúncio da luz. Descobrimos que a morte é apenas passagem, que a dor é apenas preparação, que o vazio é apenas espaço para ser preenchido pela graça. E é por isso que, ao final desse caminho, podemos dizer: não há escuridão que não possa ser iluminada, não há ferida que não possa ser curada, não há vida que não possa ser transformada. A penitência, quando vivida com sinceridade e guiada pela mão de Maria, nos leva a essa certeza inabalável. O que parecia derrota se torna vitória. O que parecia fim se torna início. O que parecia cinzas se torna luz. Esse é o chamado para cada um de nós. Não ter medo de olhar para nossas feridas, não ter medo de enfrentar nossas culpas, não ter medo de atravessar nossas dores, porque em cada uma dessas experiências há uma promessa escondida. A promessa de que das cinzas nascerá luz, de que da dor surgirá paz, de que da fragilidade brotará a força, e essa promessa não é apenas para alguns, mas para todos os que têm coragem de confiar, de se entregar, de caminhar com Maria até o coração de Deus.